Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para mais um vídeo, tá? Olha, nós já falamos, já colocamos o contexto do capítulo 3. Nós já passamos a vocês aqui uma espécie de panorama geral do capítulo, como ele foi dividido, do que trata cada sessão, e agora eu convido você a começar o estudo propriamente dito desse capítulo, que nós vamos começar aqui com os versículos 1 e 2 de Romanos 3. O texto diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Como eu já disse, querido, Paulo aqui trata de algumas objeções levantadas por causa do que ele disse no capítulo 2, tá? O apóstolo havia dito que o verdadeiro judeu não era aquele nascido em Israel e a verdadeira circuncisão não era aquela feita na carne. E ele sabia que afirmar essas coisas teriam consequências. Imagine aí que o pastor da igreja lá em Roma esteja lendo a carta. Só imagina, querido, e Paulo falando o que ele falou a respeito da circuncisão. Alguém ia se levantar e perguntar, mais ou menos assim, olha, o que você quer dizer com isso, né? Você está sugerindo que literalmente ser judeu não tem nenhuma vantagem sobre os gentios? É isso? Que nós somos literalmente iguais? Isso, talvez você não tenha noção, querido, mas os judeus, eles eram, não, eles são ainda hoje muito orgulhosos da sua nacionalidade. Eles se acham, né, superiores a outras nações, a todas as outras nações da terra. Eles se consideram um povo eleito de Deus realmente e estão acima de todas as outras nações. Então, os gentios eram considerados como cachorro, como uma espécie de animal perto deles. Eles realmente se achavam superior. Um judeu não entrava na casa de um gentio, para você ter uma noção desse sentimento de superioridade que ele tinha em relação aos outros, tá bom? Então, quando o pastor está lendo a carta, Paulo imagina o judeu perguntando: você está dizendo que nós somos iguais aos gentios, é isso? Você está dizendo que não há nenhum benefício na circuncisão? Que toda a nossa história, inclusive o mandamento que o próprio Deus deu ao nosso pai Abraão, de circundar os filhos, não tem nenhum valor? Ele ia receber uma enxurrada de perguntas, de questionamentos. Ele levantaria essa objeção com toda certeza, querido. E veja só, como é que Paulo responde, né? A pergunta é: qual é então a vantagem do ser judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Aí a resposta no versículo 2 é: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está dizendo: olha, não foi isso que eu disse. Vocês entenderam tudo errado, na verdade. O que eu disse foi que ser judeu ou ser circuncidado não é garantia de salvação. Esses dois fatores aqui, ser judeu e a circuncisão, não são suficientes para vocês removerem a ira e o juízo de Deus das suas vidas. Tá? Então Paulo está dizendo: olha, em nenhum momento eu disse que não há vantagem em ser judeu ou ser circuncidado. Na verdade, há muitas vantagens em ser judeu e ser circuncidado. E a principal delas é que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui é importante, querido, nós temos consciência de que tudo que Paulo disse a respeito dos judeus no capítulo 2 foi dito da perspectiva da salvação e do juízo. Toda a argumentação do apóstolo aqui tensionava ensinar que ninguém, nem mesmo os judeus, poderiam confiar a sua salvação no que diz respeito à nacionalidade, ou à bondade de Deus, ou ao amor de Deus, ou mesmo a posse da lei, e até mesmo a circuncisão. Tá? A circuncisão. Não, eles não poderiam confiar a salvação a essas coisas. Tá? O ensino de Paulo, querido, era que o simples fato de conhecer a lei, de ser circuncidado, não salva ninguém. Esse é o ensino. Agora, você percebeu como é que ele respondeu? Olha, a vantagem sim, né, sobre todos os aspectos,
principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então vamos olhar aqui qual era essa vantagem de ser judeu. Paulo responde, querido, que são muitas, tá? São muitas, mas há uma que se sobressai a todas as outras. E qual é essa vantagem? É que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Se nós quisermos ter uma noção, querido, dos privilégios que os judeus desfrutavam, a gente precisa ir para Romanos capítulo 9. E eu vou chamar sua atenção aqui, exatamente no capítulo 9, a partir do versículo 3. Olha como Paulo se refere aos judeus. Ele diz assim, olha, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles, dos judeus, é a adoção de filhos. Estou interpretando praticamente. Dos judeus é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Dos judeus são os patriarcas, e a partir dos patriarcas se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Então você percebe, ele descreve aqui uma série de privilégios que foram concedidos aos judeus. Agora voltando aqui, querido, ao nosso ponto, tá? Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, não podemos perder isso de vista, isso é importante, tá? O principal privilégio dos judeus foi que Deus escolheu esse povo para que eles cuidassem e guardassem os seus oráculos, protegessem os seus oráculos. Olha, vamos aqui uma coisa. Pense na história dos judeus, em tudo que Deus fez por esse povo. Volte aí no passado, querido. Veja os livramentos, veja a libertação do Egito, veja a libertação do cativeiro babilônico. Olha para os milagres, querido, os milagres no deserto, no Egito, as promessas de Deus. Nada dessas coisas, nada disso, nem dos livramentos, nem dos milagres, nem das promessas, nada disso se compara ao privilégio que lhes fora confiado de cuidarem e guardarem os oráculos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Há muitos privilégios e o principal deles, acima de todos os outros, há o privilégio de guardarem o Evangelho, de guardarem a mensagem, a palavra. Olha, queridos, é interessante, né? E aí a gente percebe aí na história dos judeus a maneira como Deus usou para preservar as escrituras, né? Porque é disso que ele está falando, entendeu? Elas foram preservadas a ponto de chegarem a nós hoje. Nós temos acesso ao Velho Testamento porque Deus usou o povo de Israel para guardar, para preservar, para passar de geração em geração as escrituras. Por isso nós temos ela hoje, entendeu? Então eles tinham uma missão muito especial. Agora, o que há? E aqui há uma nota dramática nisso tudo, sabe? Esse povo que foi escolhido por Deus para guardar, para preservar as escrituras, eles se perderam exatamente com as escrituras. Não é curioso isso? Aquilo que foi dado para ser bênção na vida deles se transformou numa maldição, queridos. E por que eu digo isso? Porque eles fizeram uma leitura equivocada das Escrituras Sagradas. Entenderam errado. Eu li hoje, né, Jesus falando aos fariseus, vocês pegaram o mandamento divino, criaram regras em cima desses mandamentos, e com as regras que vocês criaram em cima do mandamento, vocês anularam o mandamento. Ele está falando lá do mandamento de honrar pai e mãe, né? Ele diz assim, olha, o mandamento é esse, honrar pai e mãe, vocês fizeram uma regra. A regra é, aquilo que eu tenho, que poderia ser dado ao meu pai, se eu prometer isso ao templo, eu tenho que dar ao templo, e sou liberado de dar isso aos meus pais. Então eles têm um mandamento, eles pegam o mandamento, criam uma regra em cima do mandamento, a regra anula o mandamento, distorce o mandamento. Aquilo que era para ser bênção se transformou em maldição. E eu penso que isso não é uma coisa só dos judeus daquela época. Isso tem sido uma coisa da igreja também hoje. Eu não posso deixar de falar isso, queridos. Muitas pessoas têm usado as Escrituras Sagradas para se afastarem de Deus, para desonrarem a Deus. Muita gente, com as suas interpretações,
com as suas regras criadas a partir das Escrituras, distorcendo as Escrituras sagradas, estão se amaldiçoando, querido, usando as Escrituras como base. É muita loucura, irmãos. É quase que não cabe na nossa mente isso. O que eu faço aqui, e o que eu deixo aqui com vocês é um alerta. Cuidado, querido, cuidado. Porque às vezes você pode estar achando que está ouvindo um pregador, achando que está fazendo bem para sua vida, para sua alma, quando na verdade você está condenando a sua alma. Muito cuidado. Aprenda a ler a Bíblia, aprenda a amar a palavra de Deus, peça ao Senhor que te oriente, busque conhecê-la para não ser enganado, tá bom? Deus te abençoe.